Vamos adorar a Ele.
adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante e merece o nosso culto. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Uma vida de fé relevante. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Serviço. Somos igreja. Serviço. Somos igreja. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Será que aí do seu lugar você pode dar um glória a Deus? Pode dar um glória a Deus mais forte? Aleluia. Nós estamos aqui para nos assentarmos à mesa do nosso Deus. E sabemos que essa é a nossa última Santa Ceia de 2023. Será que você pode aplaudir a Deus? Mais um ano que está se findando, para que nós possamos, em nome de Jesus, crer que nossa próxima Santa Ceia nós já vamos estar com o pezinho lá em 2024, sabendo dos propósitos, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas neste novo tempo, amém? Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento de qualidade que nós vamos ter como igreja. Queremos te agradecer porque hoje é uma data muito especial no qual nós nos assentaremos à tua mesa. Te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigada porque através daquela cruz hoje temos a liberdade de estarmos aqui para adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de poder render graças a Ti, de poder estar diante dos Teus pés, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo aquilo que o Senhor tem para nós como vontade para as nossas vidas. Obrigada, Jesus. Nós queremos alegrar os nossos corações nesta noite, crendo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas a partir desses dias. Obrigada, Senhor, porque nós estamos sendo preparados para uma semana maravilhosa, para uma semana de grandes conquistas, no qual o Senhor colocará à nossa frente grandes oportunidades, desafios que vão nos fazer reconhecer a nossa total dependência no Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a partir do momento em que colocamos a planta dos nossos pés neste lugar, a Tua presença, ela já estava aqui. Obrigada, Senhor. Se move entre nós, Espírito Santo. Abre os céus nessa noite. Abre os céus neste lugar. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos sentir o Teu toque. Venha nos curar. Venha nos restaurar. Venha nos libertar. Através do sangue que paira sobre nós. Como corpo de Cristo. Como a igreja que foi chamada para o sacerdócio real. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. E declaramos que Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nosso meio. Abrimos os nossos corações e declaramos que nós estamos criando expectativa naquilo que o Senhor tem a fazer para nós, aquilo que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aí no seu lugar, levante as suas mãos e comece a agradecer ao Senhor e diga: obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigada, Senhor, pela minha família. Nós queremos entrar pelos portões com ações de graça, bendizendo o Teu santo nome. Obrigada, Jesus. Obrigada porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigada porque até aqui o Senhor me sustentou. E isso é o que me faz permanecer firme diante das promessas e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus. Ele é o sim, Ele é o amém. Você pode aplaudir mais forte. O dono da mesa se faz presente neste lugar. Aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Amém.
pode impedir o que Deus vai fazer. Se agora eu creio e não vou receber, aquele que chama é fiel pra cumprir. O que Ele começa vai até o fim. Jesus é o fim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o fim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Me deu o Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou, vou permanecer firme até o fim. Jesus é você, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o fim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. O preço que Ele pagou, sim, Ele me justificou, sim, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, onde me justificou, sim, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Sim, amém, 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 sim, amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, o Espírito em mim ecoou e eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Nós dizemos sim, Senhor, para cada promessa que o Senhor nos prometeu. Aleluia, você pode agradecer a Deus aí no seu lugar por mais uma ceia, por mais uma renovação com a sua aliança com Ele. Oh, Senhor,
Eu quero te dizer que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus, já não há condenação. Em ti está o meu coração. Tua graça me conectou. Aleluia. Deus, nada mais importa. Vou de glória, glória. Tua graça me conectou ao teu amor. Esquecimento, diz pra culpa nunca mais. Esse é nosso Deus. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há ao teu amor,
igreja declara: sei que há em mim, sei que há. Do Cordeiro. Então eu te convido nesta noite a deixar aos pés da cruz do nosso Senhor todas as tuas preocupações, todos os teus medos, todos os teus achos. Deixa aos pés da cruz, porque aquela morte naquela cruz te salvou, te redimiu. E hoje você é livre para louvar e engrandecer o nome dEle. Hoje você é livre para exaltá-lo, para erguer as tuas mãos e dizer: eu, meu Senhor, vive e reina. Você pode levantar as tuas mãos e declarar: o meu Senhor vive e reina. E eu vou deixar aos pés da cruz todas as minhas preocupações. Aleluia. Carregando minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Por amor a mim e a você, meu querido, Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. deixa aos pés da cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor.
Ele te chama nesta noite. Naquela cruz Ele levou todas as tuas enfermidades. Ele levou todas as tuas dores. Ele levou toda a tua condenação. Hoje você pode ser grato a Ele. Hoje você pode levantar as tuas mãos. O mais alto que você puder, levantar a sua voz o mais alto que você puder. Ele se faz presente na mesa. Aleluia. Ele levou
Como é bom, Senhor, estar aqui. Te louvamos e te adoramos, porque somente Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Nós nos desarmamos na nossa mente e abrimos o nosso coração para Ti. Queremos mais da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder. Nos toque nesta noite. Quebra, despedaça e destrói todo e qualquer jugo, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar um pouco no Espírito Santo. Correquei kalamanahaxala manasso requei kerimalaxiananahashi. Oh, requeri calababahasa xalabasta xarabalabasto. Oh, requeri andalaxialabahasa xalamanayasa. Correquei calamanaya xaleka halanasso. Oh, xerre calamanasa. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite para quem está do seu lado. Diga, seja bem-vindo. Diga, o Senhor está aqui. Amém. Se você não percebeu ainda, ore por ele e diga, abra os olhos dele, Senhor. Amém. Pode sentar. Glória a Deus, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, irmãos queridos e amados. A família do Senhor se reúne hoje para se assentar à mesa. E o Senhor diz, bendito aquele que vem em meu nome. Amém. Feliz, abençoado, bendito. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a todos vocês para que possam compartilhar o culto desta noite com alguém. Estamos transmitindo o culto. Glória a Deus. É bom perguntar, né? Então tá bom, tá tudo certo por aí. Glória a Deus. Essa semana nós fizemos algumas mudanças. Estamos com um computador mais potente para dar conta do trabalho que precisamos fazer. A imagem vai melhorar. E acredito que outros recursos também. E nós estamos aí conhecendo o equipamento. Também conversamos na empresa da internet para ver se conseguia resolver o nosso problema. Porque o pastor estava todo mecânico, estava assim, robótico. Mas agora eu acho que deu uma melhorada. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria de fazer um convite a você que está na sua casa, você que está no trabalho, em trânsito, viajando, passeando. Compartilhe o culto com alguém para que esta palavra possa alcançar o coração nas suas mãos, em nome de Jesus. Gostaria que você também pudesse, se ainda não conhece o Facebook da Igreja da Fé Cristã, por favor, conheça. Eu gostaria imensamente que você ficasse por dentro das nossas atividades. Ali nós registramos aquilo que acontece no nosso meio. E você vai ficar assim, muito abençoado. Amém? No Facebook é o que? Segue? Me ajuda aí. É o que? Curte? Não.
É o quê? No Facebook é o quê? Não, é segue. É segue. Então siga. Amém? Agora, no YouTube é inscreva-se. Inscreva-se. Então, nós temos lá mais de 1.090.000 visualizações. E nós temos cerca de 13.500 inscritos. E eu gostaria que você fosse uma pessoa que aprendesse a acompanhar o reino de Deus através da internet, porque hoje existe uma tendência onde as pessoas elas não acompanham o reino de Deus, acompanham aquilo que não abençoa, curte aquilo que não abençoa, não é? Mas vamos deixar o Espírito Santo nos usar para a gente abençoar alguém, tá bom? Não esquece de curtir, de deixar o seu comentário e de compartilhar. Lá no YouTube também não esquece de se inscrever, dar o seu like e também o seu comentário, tá bom? Uma outra coisa, o nosso site está no ar, não precisa colocar aí, mas se vocês não conhecem, eu gostaria que vocês acessassem também www.igrejadafecristã.com.br, tá certo? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês. Tivemos a confraternização da célula do Daniel e da Michele ontem, que foi uma grande bênção. A célula Redimidos, olha aí, que povo bonito, não é? Olha só. Esse foi um dos momentos, porque eles, para incentivar a leitura da Bíblia, leram, foi o livro de João, e eles receberam o certificado. Olha só como muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Olha aí, uma parte, né? Mas já está valendo. Da próxima vez vai ser o dobro, amém? E nós vamos fazer isso na nossa célula também, amém? Nós imita aquilo que é bom. Foi muito legal, quero parabenizar o Daniel e a Michele. Olha a alegria desse povo aí. Depois teve amigo chocolate, não é? Teve alguns lá que ganharam uma caixa amarelinha, outros de outra cor. Esse povo é piadista, mas foi muito legal. Aí teve louvor, teve adoração, teve dinâmica, teve brincadeira, teve jogo, teve piscina. Irmão, Genésio entrou na piscina. Olha que chique. O Ortiz não entrou não, né, Ortiz? O Fabiano está aí ou não? O Fabiano ajudou lá na churrasqueira. Mas eu conheço disso, não é? A coisa funciona assim, ó. O camarada, ele chega, ele vai para a churrasqueira, ele quer ser amigo do churrasqueiro, né? Passou bem. Glória a Deus. Amém. Foi lindo, tá? Parabéns então à célula Redimidos. Aí tivemos também a célula Restaurados da Gabi e do Fabrício. Não, essa não. É isso. Essa é a Gabi. A Gabi e o Fabrício. Olha que célula bonita. Tá vendo? Hoje entrou. Olha que bênção. Glória a Deus. Amém? Que é na casa do Ronaldo e da Danila. Que legal, né? Lá tem piscina também, né? Olha que joia, né? Olha só. Que mais? Aí nós tivemos a confraternização dos Improváveis. Olha aí, que nome sugestivo, né? A Lu é muito criativa, a Lu Arantes, Improváveis. Glória a Deus, olha que bonito, né? Maravilha. O que mais temos? Fala aí para mim. Oi. O teatro, calma aí.
Tem mais alguma coisa aí? Deu? Beleza. Temos o teatro, né? Teatro, filho. Agora, teatro, neste sábado. Não pode trocar. No lugar do teatro é batismo. Já pensou? Chega aqui, tem uma piscina no meio da igreja. Oi, quem chamou? Oi? Mas a de vocês foi semana passada. Semana passada a gente passou, né? Aí faltou do Reinaldo, da Danila. Aí tivemos a célula da Gabi e do Fabrício, mostramos. Faltou a do Daniel e da Michele, a Redimidos, e faltou a Improváveis, que já fizeram também. As outras a gente já passou. Então vamos lá, vamos falar do teatro. Quem já adquiriu o seu ingresso, diga amém. Tá murcho o negócio. Fala aí. E comprou o seu ingresso, diga amém. Quem não comprou, diga para ele se você não vai para o céu, não, irmão. Vai sim. Brincadeira, né? Então, o nosso teatro vai acontecer no sábado que vem. Que horas? Às 20h. E olha, eu estive aqui essa semana, nós fizemos a limpeza, não é? Vimos coreografia, o elenco, dança, os atores, está tudo muito bonito, né? Está tudo muito legal. Então eu acredito que essa expectativa boa, essa expectativa santa, vai nos abençoar para estarmos aqui no sábado, na nossa comemoração do Natal, fazendo a nossa peça, não é? Porque ele nasceu. Ok, fechou? Oi. Tem alguns ingressos? Poucos ingressos? Tá, fala com quem? Fala com a Leise, olha lá. Então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, temos alguns poucos ingressos, não é? E eu gostaria imensamente, Juliano, tá bom? Gostaria que você viesse, tá bom? Miraildes, querida, a paz do Senhor. Douglas, sentimos sua falta lá. Da Marinês, do Carlos. Quem mais, Michele? Que não foi? Falei. Quem mais? Enfim, de todos aqueles que não puderam ir, a gente sentiu a falta. Tá bom? Agora, é muito bom fazer parte de uma célula. Ontem nós fomos tomar um café lá na casa desses irmãos queridos. Levanta a mão aí. Foi muito bom, viu? Deus abençoe demais vocês. O Jorge e a Meire, foi maravilhoso. A sua filha é uma bênção, né? Graças a Deus pela vida de vocês, pelos testemunhos e por tudo aquilo que vocês contaram. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Márcio? Ainda o pessoal está vindo, já voltou? Como é que estão? Foram para a praia. O Fabrício, a Gabi, ela foi passar o aniversário lá. 28 anos, a Gabi nunca passou longe da Cris, a mãe. Dessa vez ela foi passar na praia, não é? Mas é aquilo, né? O amor não nos afasta, nos aproxima, né? Mas a gente vai depois comemorar, né, Cris? Em nome de Jesus. Amém. É só isso. Belezura? Pastor querido, você está bem? Pastor Neymar Douglas. Tudo bem, Isis? Eliana, né? Eliana, tudo bem? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, para que possamos juntos aprender a palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4, versículo de número 6.
Tiago 4:6. Acharam? Diz assim. Espera aí, deixa eu resolver aqui. Acharam? Pronto. Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pai querido, nós oramos mais uma vez, pedindo que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Queremos sair daqui diferentes de como entramos e nos submetemos ao mover do Teu Espírito para que sejamos libertos, curados, sarados e restaurados nesta noite, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra nesta noite especial para trazer cura aos nossos corações. Quando nós falamos de corpo, nós sabemos que o corpo fica doente, nós sabemos que o corpo enferma. Por conta disso existem os médicos, tratamentos, remédios, hospitais. Nós sabemos que a alma também precisa ser tratada, e nós não damos muita importância às questões da nossa alma. E é por conta disso que a igreja muitas vezes caminha adoecida, enferma. E ela precisa ser igualmente tratada, para que haja cura, libertação e restauração. Se você não compreende que está num processo onde Deus vai te abençoar, você não vai chegar aonde você deve chegar. Porque quando nós não entendemos que Deus usa de certas situações para nos moldar, para nos tratar, para nos quebrantar, nós muitas vezes vivemos situações onde nós achamos que Deus não está no assunto, e quando nós conhecemos melhor a palavra, nós vemos que Deus, Ele usa até o diabo. Certa vez eu li que Ele usa o diabo como um cão raivoso que espuma pela boca. A coleira está na sua mão. Deus está no controle de tudo, e Deus usa quem Ele quiser para poder cumprir a sua vontade e o seu propósito. Tem gente que pensamos, esta pessoa está sendo usada pelo diabo, mas o que está acontecendo aproxima você de Deus, aproxima você do propósito, te leva para o centro da vontade perfeita de Deus. Amados, quantas vezes eu precisei me humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor. Tinha coisa que eu não entendia, mas aceitava, porque não adianta você brigar com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus,
Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus, eu te sirvo, eu estou na tua presença, sou teu filho, por que é que isso me aconteceu? Quando nós vamos para a palavra, vamos viver quebrantados, e a palavra quebrantamento no original, no grego, nos dá a ideia de quebrados, esmiuçados, despedaçados e tornados em pó. Você sabia que Deus não pode se manifestar na vida do orgulhoso? Deus não pode fazer o que Ele tem para fazer na vida do orgulhoso. Talvez você me diga, eu não sou orgulhoso. Só de você fazer essa declaração mostra que existe uma raiz de orgulho. Orgulho é igual ao mau hálito. A pessoa tem, mas não percebe. E nós precisamos nesta noite entender o que Deus quer fazer em nós, para depois fazer através de nós. Hoje eu gostaria de perguntar para você, para onde seu orgulho está te levando? Como vai terminar a sua história? O que você pode evitar? Porque caso contrário, você vai acumular perdas. Caso contrário, você vai acumular prejuízos, vai colecionar frustrações, decepções, desilusões, por conta do nosso orgulho. Eu falava de mim. Quantas vezes eu tive que ir para o fim da fila? Quantas vezes eu tive que começar do zero, tudo de novo, por conta do orgulho? Você precisa permitir que o Espírito Santo conserve você sempre com um coração humilde e quebrantado. A palavra diz que ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Mas dá graça ao humilde. E nós precisamos aprender o que é ser humilde. Ser humilde não é aceitar tudo. Ser humilde é compreender a fraqueza do outro. Ser humilde é compreender que a palavra diz: vós que sois mais fortes, suporteis os mais fracos. Deus nos coloca numa posição para vivermos em sociedade, e nós temos dificuldade para nos alinhar, porque dentro de nós grita o velho homem, onde nós de repente queremos ser o que não somos, queremos ser o que mais do que somos, queremos ser o que ninguém nos elegeu para ser, e nós não nos damos conta disso. Quando abrimos a nossa boca, pelo nosso tom de voz, dá para saber se somos humildes ou se somos orgulhosos. Quando nós somos provados, quando alguém pisa no nosso calo, e você é impulsivo, quando você é tempestivo, quando você se ira com facilidade, quando você xinga, pragueja, amaldiçoa, quando você fala palavrões. Muitas vezes existe uma raiz de orgulho dentro de você e você não sabe como lidar com ela. E nós estamos dentro de uma igreja, nós falamos que somos mais parecidos com Jesus. Mas em meu lugar, o que faria Jesus? Porque nós pagamos o mal com o mal. Nós queremos dançar conforme a música. Alguns dizem: pastor, chumbo trocado não dói. Pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu não tenho sangue de barata. Mas eu quero te falar que quando você é humilde, você vai alcançar graça. Deus vai te honrar.
Porque aquele que é orgulhoso, ele abre a boca para se fazer de vítima. Muitas vezes é um lambe-ferida. Muitas vezes ele se conforma com a derrota e o fracasso do momento. Note, derrota e fracasso do momento. Nada do que está acontecendo na tua vida vai ser permanente. Nós passamos o tempo todo por situações, altos e baixos, montanhas e vales. Então nós precisamos compreender que o Senhor está conosco e Ele nos guia. E se Ele me guia, Ele vai falar comigo, para que eu me comporte melhor, para que eu seja diferente daqueles que não conhecem a Jesus. Porque muitas vezes aqueles que são de Deus é que dão mau testemunho lá fora. São religiosos, mas não são convertidos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a lidar com aquilo que o diabo usa para roubar de nós o sossego, a paz, a tranquilidade, a alegria. O diabo, através do orgulho, ele entra. É uma legalidade, uma porta aberta, uma brecha, um direito legal. E é por isso que tem muita gente que perde a bênção. É por isso que muita gente, de repente, deixa de viver aquilo que Deus lhe deu. Deus colocou Adão e Eva no jardim, mas eles perderam o paraíso por conta de um desejo enganoso do coração. Pecaram, cometeram traição contra Deus, se rebelaram, e por conta disso eles foram expulsos. Eles perderam o paraíso. Muitas vezes nós hoje estamos bem, estamos tranquilos, estamos abençoados, e nós não sabemos dar graças a Deus, não sabemos reconhecer, não temos gratidão, por conta do nosso orgulho. Nós achamos que somos bons, que merecemos, achamos que por conta de trabalhar duro, por conta de ralar, por conta de pagar o preço, nós somos merecedores. E a Bíblia diz que nós somos devedores a Cristo, devedores ao amor de Deus, porque nós não merecemos e mesmo assim Ele nos dá. E quando você olha para a tua vida e você é grato, reconhece e diz: se não fosse Deus eu não estaria nesta casa, se não fosse Deus eu não teria esta família, se não fosse Deus eu não teria este carro, esta cama para dormir, esta comida para comer, esta bebida para beber, eu não teria este emprego, este trabalho, a minha carreira, eu não teria esta família, esta mulher, estes filhos, este marido. Então, nós temos motivos para olhar para tudo aquilo que acontece à nossa volta e desejar menos aquilo que nós não temos. Porque quando você olha para aquilo que você não tem, você esquece de agradecer. Por conta de uma avareza ou por conta de uma torpe ganância, você fica só pensando naquilo que não tem. É diferente de ambição. Aí você esquece de agradecer. E nós, a partir de hoje, vamos exercitar isso na nossa vida. Chega alguém, ou melhor, você chega lá na sua casa, depois do culto, não é se conformar com o que tem para comer. Tem gente que diz assim: o que é que vamos comer hoje? Fala: olha, vamos comer o que tem em casa. Restou de ontem, comida francesa, o que sobrou de ontem. Não, mas eu fiz um almocinho legal e sobrou lá o frango, a carcaça, né? Tem uns ossinhos lá para, não é? Para disfarçar, tem lá. Glória a Deus.
O que eu estou falando é que quando você tem um coração grato ao Senhor, você não murmura, não reclama, não choraminga, não se lastima. A gente precisa aprender a agradecer. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus. Eu tinha ido fazer visitas, e eu cheguei em casa tarde. Naquela época eu era um pastor solteiro, eu estava começando o meu ministério, e eu me lembro que eu sentei e puxei a sola do sapato, e ela saiu toda na minha mão, ela descolou. E a minha mãe na época não era convertida, ela trabalhava até tarde, fazendo salgados, a vida era difícil. E ela disse assim: agora eu quero ver como é que você vai comprar outro sapato. Se um anjo vai descer do céu para abençoar você, para trazer esse sapato. Porque a nossa visão qual é? Nós precisamos ter dinheiro, nós precisamos fazer dinheiro, nós precisamos ganhar dinheiro. Entendeu? Se a gente tem dinheiro, não precisa nem de Deus. É por isso que existe o dízimo e a oferta. Por quê? Porque quando você tem que colocar a mão no bolso, você vai lembrar: Jesus é Senhor também do meu bolso. Quando a pessoa não é dizimista e não é ofertante, o Deus dela ainda é o dinheiro. O dinheiro governa a sua vida. Então olha só, aí eu botei lá o sapato num canto, e eu me lembro como se fosse hoje. A luz do quarto estava apagada, meia luz, eu vi minha sombra na parede, coloquei o sapato e disse: Deus, eu creio que o Senhor vai me dar um outro par de sapato. Aí o que foi que aconteceu? No outro dia cedo, minha mãe estava indo para entregar os salgados. Um rapaz chamado Wagner, o Vagninho, estava procurando a minha casa e disse assim: viu, por favor, onde é que mora o Alberto por aqui? Ela falou: aqui. É que Deus tocou no meu coração para eu comprar um par de sapato para ele. Deixa eu perguntar, o número dele é 38? Minha mãe disse: é. Pegou o sapato, deixou lá. E eu louvei a Deus, porque quando você tem humildade, Deus vai te honrar. Ele vai usar pessoas que você nem imagina para te abençoar. Mas se você é orgulhoso, você vai perder bênção. Você vai fechar portas. Você vai perder oportunidades, por conta de querer ser o que você não é. Eu tenho um amigo que hoje é pastor, e ele foi fazer um teste numa empresa multinacional, e lá dizia que era necessário falar outro idioma. E ele disse assim: meu Deus do céu, vi agora aqui que um dos requisitos era falar outro idioma. Aí tinha um lá na sala de espera, falava japonês, falava espanhol, falava inglês. Outros também falavam outros idiomas. Aí quando chegou a vez dele, ele falou: Beto, eu fiquei tão nervoso que eu comecei a orar em línguas. Aí a pessoa que fez a entrevista disse assim: olha, eu não sei que língua é essa. Se é do Congo, se é de que lugar da África, eu não sei. Mas eu gostei de você, eu vou contratar você. E contratou ele. Você imagina um negócio desse? Tem coisa que na nossa mente a gente não vai entender. Para de se achar um desqualificado, para de se achar um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma. Para de achar que você não é inteligente, que é burrinho. Para! Que é feio, que é sei lá o que. A gente precisa tratar esse complexo de inferioridade, porque o diabo vem com as suas mentiras para barrar você. Aí você diz: não, não é para mim. Já pensou isso alguma vez? Não, não é para mim, não vou. Eu nem vou me arriscar, porque se eu for eu não vou passar. O filho de Deus, ele tem que ser ousado. Ele tem que ter atrevimento, no bom sentido. Ele tem que ter ousadia, coragem. Meta as caras.
Sabe por quê? Numa dessa você entra na onde Deus preparou para você entrar. Aí, quando a pessoa tem essa timidez, esse bloqueio, quando ela tem esse complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação, autocomiseração, sabe o que acontece? Ela fica paralisada. Sabe quando você fala, eu não tenho vontade de mais nada, a minha vontade é de sumir, desaparecer, eu cansei, eu tenho vontade de jogar a toalha, depor as armas, chutar o balde, para mim já deu, chega. O diabo paralisou você. Mas quando você renova as suas forças, a Bíblia diz que você será renovado como a águia. Quando eu falo isso, você entende o que eu estou falando? Então eu vou te explicar. Você nunca vai encontrar a carcaça de uma águia morta em qualquer lugar, porque ela habita em lugares altos. Ela não vive como aquelas aves de rapina que comem carniça. A águia é uma ave exuberante, grande, bela, formosa, mas chega num determinado momento que ela precisa tratar a sua velhice. Então ela bate com o seu bico, que está velho, na pedra, até quebrar o bico, para nascer outro bico. Ela arranca as próprias penas e passa por um processo de dor terrível, para nascer novas penas. Ela arranca as próprias unhas, para nascer novas garras. Então nós precisamos aprender o que é se renovar diante de Deus, porque tem gente que pensa que renovação é um processo indolor. Por toda a situação que você passou, de frustração, decepção, desilusão, derrota e fracasso, foi extremamente doloroso. Agora você vai escolher depender do bálsamo de Gileade para te curar, do Espírito Santo, da palavra de Deus, ou você vai tentar sozinho. Porque quando a pessoa tenta sozinha, ela vai ficar pior do que estava. E este é o propósito do diabo. Quanto pior, melhor. Então você precisa compreender, se Deus permitiu, eu preciso entrar no propósito, porque o processo esmaga, mas o propósito restaura. Entra no descanso dele, confia, fala: Deus, eu não entendo, eu não compreendo, mas não quero entender, não quero compreender, eu quero simplesmente me render. E naquele momento de deserto, de estreito, de aperto, é a hora que você vai orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, passar mais tempo com Deus, ter mais intimidade com Ele. Porque tudo que o diabo faz é arrancar você da presença de Deus por conta do orgulho. Perceba, quando uma pessoa vai para o mundo, quando uma pessoa abandona Jesus, quando uma pessoa vira as costas para Deus, é por conta do seu orgulho. Esse orgulho destrói a nossa relação com Deus. E para esta relação ser construída novamente, Deus precisa trabalhar, quebrantando, esmiuçando, despedaçando, nos tornando em pó, ou seja, nos humilhando. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Mas nós não queremos ser humilhados. Nós achamos que humilhação é descaso, é descrédito, é desmérito. Muito pelo contrário. Humilhação, quando Deus nos trata e permitimos
Ele está nos preparando para alçar voos maiores. Nós vamos chegar mais longe. Nós vamos viver o impossível. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para nós. E só podemos vivenciar aquilo com o coração quebrantado e humilde. Quando nós olhamos para a palavra e vemos em Mateus capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que Deus vai nos aliviar? Vamos entender no próximo versículo: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando ele diz que devemos aprender com ele, a palavra diz: porque sou humilde de coração. Nós precisamos aprender com Deus a ter esta humildade. Em qualquer área da nossa convivência, nós nos estranhamos com pessoas por conta do orgulho. Brigas, discussões, contendas. A pessoa fica de mal com a outra, aquele desejo de vingança no coração, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, amargura, por conta do orgulho. Você está compreendendo que quando nós somos humildes, nós vamos saber lidar com estas coisas? Você não vai deixar o diabo entrar com as suas mentiras. Você vai identificar e vai dizer: eu sei que o diabo quer fazer. Ele quer roubar de minha bênção, ele quer me tirar do propósito, ele quer me impedir de viver João 10:10. A vida abundante que Jesus me prometeu, plena, completa, feliz, plena e abençoada. Aonde que ele vai te atacar? Nas tuas almas, na tua alma, nos teus sentimentos e nas tuas emoções. E olha só, talvez você esteja hoje aqui só na carcaça. Tem gente que me fala: pastor, eu quero morrer, eu não aguento mais. É muita pressão, é muita opressão, é muita cobrança. Eu não sei lidar com estas coisas. Se não sabe lidar, aprende. Eu tive líderes aqui na igreja amados, que no começo dizia: pastor, eu não consigo engolir isso. Eu dizia: enfia o dedo na garganta e vomita. Sabe por quê? Porque o líder, ele tem que, muitas vezes, engolir sapo de perna aberta. Nós pregamos sobre humildade o tempo inteiro. Nós temos que ensinar os irmãos a ser humildes. Everaldo me mandou um vídeo do Luiz Hermínio, e ele chegou do congresso cansado. Aí o cartão do hotel não destravava a porta. Ele desceu lá e brigou com a recepcionista e disse: escuta, por que dá um cartão que só funciona 24 horas, se sabe que eu vou ficar hospedado por 3 dias? E ele foi mal educado com a recepcionista. Aí ele subiu para o quarto e o Espírito Santo começou a falar com ele. Você precisa deixar o Espírito Santo falar com você. Aí o Espírito Santo falou com ele. Ele começou a conversar com o Espírito Santo. Ô Luiz, ela está trabalhando desde as 6 da manhã. Ela não tem culpa, é o sistema. Já sei, o senhor quer que eu vá lá e peça perdão para ela. Aí ele falou que começou a descer para conversar com a recepcionista, ensaiando o que ia conversar, porque ele foi rude com ela. E muitas vezes nós damos mau testemunho da nossa fé por conta do nosso temperamento. Aí quando ele chegou lá, ele falou: querida, me desculpa, me perdoe. E ela falou: não tem nada, pastor Luiz Hermínio. Ela sabia que ele era pastor. Eu tive no culto ontem.
Eu fui muito abençoada por Deus. Teve lá no culto ontem? Tive. Vocês percebem que o Espírito Santo tem que constranger a gente tem que passar vergonha. Se a gente não for exposto, a gente não abandona o orgulho. Por que a gente quer ser desse jeito? Comer mortadela e arrotar caviar. É ou não é? Por que a gente é assim? Por que a gente tem que dizer que o nosso emprego é melhor do que o outro? A nossa roupa é melhor do que o outro? O nosso calçado é melhor do que o outro? Nosso carro, nossa casa é melhor do que o outro? Nosso trabalho é melhor do que o outro? Preste atenção. Você tem que morrer para você e morrer para o mundo. O importante não é o que você tem, nem aquilo que você ostenta. O importante é quem você é para Deus. E quem Deus é para você. Aí você vai mudar. Porque aquele que de repente ostenta, te humilha. Aí você fica, não, só porque o cara tem um carro bom, o pastor deixou, ele colocou na sua vaga privativa do estacionamento. Irmãos, eu não faço questão de vaga nenhuma. Tivemos situações já onde outra pessoa estacionou onde eu costumeiramente ponho o carro. Eu disse, não tem problema, eu paro o carro lá fora. Amados, eu prefiro uma alma aqui dentro. Não tem essa. É coisa da cabeça de quem é doente na alma, porque acha que o outro é melhor do que ele. Então nós temos que ser humildes, sabe, oferecer o nosso lugar. Vai tomar uma água, você põe água e dá para a pessoa. Estou aqui para te servir. Seja bem-vindo à família Fé Cristã. Que Deus fale com você nesta noite. Tem lugar, pastor? Tem não. Mas não se preocupe que a gente olha o teu carro, tá? Não, fala com amor, com carinho, com respeito. Sabe por quê? Talvez a gente não tenha a segunda chance de dar uma boa impressão. Muitas vezes estamos de cara feia, bronqueados com alguma coisa, com aquela tromba. Qual é meu ministério, pastor? É o ministério do bife, da carne. Então nós precisamos compreender, a sermos amorosos. Não saia daqui correndo, cumprimente algumas pessoas, dê um abraço em algumas pessoas, geralmente em pessoas que você não conhece, nunca viu, não tem amizade. Isso faz parte, amados, da nossa família, de sermos de Deus. Então nós temos que mudar, porque nós temos um jeitão todo torto de ser. Nós temos comentários maliciosos, nocivos, danosos. Isso representa um coração estragado. A Bíblia diz assim, Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos aprender a sorrir. Vai conversar com alguém, sorria. Eu fui lá na igreja do pastor Abe Uber, em São Paulo, na Anália Franco, e da Past Church. Amados, eu cheguei lá no balcão e disse para uma pessoa lá, escuta, aonde que é o banheiro? Porque é muito grande lá. Aonde é o banheiro? Ele falou, eu te acompanho. Eu falei, não precisa, eu vou sozinho, me mostra. Ele falou, o pastor Abe nos ensina na igreja uma coisa: não aponte, seja ponte. Aí ele foi até a porta do banheiro, graças a Deus, e disse, eu te espero aqui. Ele não sabia que eu era pastor. Você está entendendo como nós somos? Nós precisamos representar essa graça de Deus. Não é só aqui não. Imagina lá no teu trabalho, quantas pessoas vão ser curadas se você sorrir. Se levar um bolo de laranja, se levar um pão com queijo e presunto,
se você procurar estreitar o teu relacionamento com as pessoas, se aproximar das pessoas, ser legal, porque tem gente que não consegue ser legal. Eu me lembro que quando eu me converti, eu queria mudar meu jeito de ser, e eu confesso que eu tinha assim algumas recaídas. Aí tinha uma moça na igreja que estava fazendo advocacia, chamada Alessandra, e eu até simpatizava com essa moça. Aí um dia eu disse para ela que estava procurando ser legal, ela disse assim: você está tentando e não consegue, Alberto. Olha, quando você recebe uma crítica assim, essa crítica tem que te tornar melhor, porque geralmente aquele que faz alguma observação, você vira inimigo dela. Não vou trazer mais bolo nessa célula, não vou trazer mais nada, disse que estava salgado, disse que estava doce demais, disse que minha canjica estava dura. Olha a humildade, eu vou procurar melhorar, porque às vezes a gente erra a mão, não é? Às vezes a gente falha, às vezes não sai sempre 100%, e às vezes Deus humilha a gente, não humilha? Que a gente já chega Masterchef assim. E aí, gostou? Está bom? Degustou? Não é? Aí de repente a coisa não está tão legal. Amados, acontece até comigo. Eu vou ouvir a pregação depois, eu digo: oh Jesus, tem misericórdia de mim. Me ensina a pregar, Espírito Santo. Me ensina a ser melhor. Me dá mais unção. Sabe por quê, queridos? Todos nós estamos num processo de aprendizado, e só cresce aquele que é humilde. Eu fui parar meu carro uma vez na praça, eu dei 1 milhão de voltas. Não posso exagerar, né? Estamos num culto. Eu dei 999 mil voltas. Aí tinha um carro que deu seta. Aí eu parei para entrar. O que foi que aconteceu? Veio um outro melhor de volante do que eu. Parou lá. Amados, eu desci do carro. Eu fui conversar com ele. Aí eu cheguei e disse assim: olha, eu só não vou brigar com você porque eu sou crente, porque eu estou aqui esperando essa fila para guardar esse carro e pôr esse carro aí, já faz tempo. Aí ele falou: eu também sou pastor, paz do Senhor. Eu falei: miserável. Você imagina um negócio desse? O que eu faço? Eu vou na paz, eu vou procurar um outro lugar, eu vou procurar fazer diferente. Nós temos que ser diferentes, amém? Uma vez na descida do literário, eu fui descer do carro, na época eu tinha um Corolla, abri a porta, ele escapou da minha mão e bateu num carro. Eu falei: não quero nem olhar para que carro. Eu falei: oh Deus, que seja um carro assim mais simplesinho. Quando eu olhei, amados, uma Mercedes, eu falei: e agora? Vou embora? Ou deixo um bilhete dizendo: bati no seu carro? O diabo diz: vai embora agora, queima o chão. Aí o que foi que aconteceu? Peguei um papel e escrevi assim: a porta do meu carro escapou e bateu no seu carro. Me liga que vou pagar o prejuízo. Aí o camarada, ele me ligou: alô? Eu disse: alô? A gente é humildezinho nessa hora, muito humildezinho. Alô? Foi você quem bateu no meu carro? Eu disse: sim, senhor, fui eu que bati no seu carro. Escapou a porta da minha mão. E eu sou pastor, eu não podia sair de lá sem ressarcir você do prejuízo. Ele disse: você é pastor? Eu disse: sou. Ele falou: até hoje só conheci pastor tranqueira. Você é o primeiro pastor que presta que eu estou conhecendo. Só por causa disso você não tem que pagar nada. Eu mando no martelinho de ouro, eu mesmo pago. Eu falei: posso fazer uma oração por você? Depois eu até fiz uma oferta a Deus, né, por essa bênção. Sempre quando Deus te abençoar em alguma área, faz uma oferta. Fala: Senhor, eu quero te fazer uma oferta por essa bênção que eu recebi. Sabe por quê? Você vai receber mais bênçãos assim.
Amém? Mas nós temos que ter esta humildade. Muitas vezes nós não temos esta humildade. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Esse versículo diz, onde estiver um, diz que ele vai estar onde estiver 2, 3 ou mais. Sabe o que significa? O orgulho faz você andar sozinho. O orgulho faz você não ter amigos. Aí você diz assim, eu sou seletivo. Olha o orgulho. Eu não quero ter amizade com todo mundo. Como é que nós vamos pregar o evangelho, amados? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora nós achamos que somos os reis da cocada preta. Quem é você na fila do pão? Tenha humildade para ser mais aberto, para as pessoas se aproximarem de você, para as pessoas pedirem oração, para Deus poder entregar uma palavra a estas pessoas. O mundo sofre, o mundo geme, o mundo precisa de servos de Deus. Tem que ter alguém lá, um vizinho, aconteceu alguma coisa, não vamos chamar um vizinho, aquele vizinho é de Deus. Vamos chamar aquela vizinha de oração. No trabalho aconteceu alguma coisa, vamos chamar um crente para orar. Nós tivemos uma experiência recente. Aí a pessoa disse assim, nós precisamos chamar aí um pessoal para fazer um trabalho aqui. Aí tinha um lá, falou, não precisa chamar não, já tem um aqui que na hora ele já resolve o problema. Falou, chama ele lá. Falou, mas você é crente? Sou. Eu pensei que você era do outro lado lá. Falou, não, a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está do outro lado lá. E ele orou, e Deus honrou aquela oração, amados. Imagine se você começar a orar. Lembra de Naamã? Estava leproso, apodrecendo em vida, ia morrer. Aí tinha lá uma empregada que veio de Israel. E ela falou, se o senhor conhecesse o profeta lá da minha terra, o senhor seria curado. Imagina só, de repente Deus permitiu que ela fosse presa só para converter o coração dele e salvar sua família e talvez salvar aí muitas pessoas através dele. É isso que o diabo não quer. O diabo quer que você viva isolado, trancado. O diabo não quer que você seja uma pessoa livre. E você precisa ser livre em nome de Jesus. Amém? Então a Bíblia manda que oremos uns pelos outros. E que bênção é ter pessoas que oram por mim. Como é bom poder orar por vocês. Nós precisamos ser uma igreja que ora uns pelos outros. Mas se nós não tivermos humildade, nós não vamos separar do nosso precioso tempo para orar por ninguém. Porque para nós é mais importante a nossa bênção do que a bênção do outro. E para Deus, quanto mais você abençoa o outro, mais abençoado você vai ser. Então a Bíblia diz que nós devemos caminhar uns com os outros. Olha o que diz a palavra em Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E se dois dormirem juntos,
vão se manter aquecidos. Amém? Quando nós não temos humildade para andar com o outro, nós não temos humildade nem de andar com Deus. Olha o que diz em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Olha o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ordeno, ou que tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Sozinho, você chega mais rápido. Junto, você chega mais longe. Jesus tinha uma visão, uma missão, e por conta de ter uma missão, ele chamou 12 discípulos para caminharem com ele. Amém? Você precisa aprender a treinar o seu orgulho, a se humilhar para a sua humildade. Teu orgulho não te separa de pessoas, teu orgulho te separa de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé um instante. Diga assim: Deus, pode ser aquela música, teu orgulho, pode subir já, o grupo de louvor. Diga comigo: Deus, só o Senhor pode medir o meu orgulho. Só o Senhor pode medir a minha humildade. Só o Senhor sabe o que vou receber por me submeter à tua palavra revelada pelo teu Espírito. Por isso neste momento eu quero me desarmar. Por isso neste momento eu quero quebrar toda resistência. E quero dizer que eu devo buscar esta humildade. Eu quero renunciar todo o orgulho que talvez me acompanha por toda a vida. Me liberta, Senhor, da arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, soberba. Me faz humilde, Senhor. Eu quero ser como Jesus. Eu quero aprender com Ele. Muda minha vida, muda minha realidade, muda minha casa, meu lar, minha família, meu trabalho, minha carreira. Muda tudo. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, não faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero que você faça a tua oração agora, antes de cearmos. Eu quero que você ore, que você fale com Deus. É você e Ele agora. Talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento de prejuízo, de perdas, um momento de aflição, dor, sofrimento, lágrimas.
Eu gostaria que você orasse, porque Deus, Ele vai te renovar nesta noite. Antes de Deus colocar você de pé, Ele vai te colocar de joelhos. Que você possa neste momento receber algo que só Deus pode te dar. Que Ele possa falar ao teu coração. Que Ele possa te libertar de toda pressão, opressão, malignidade. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Oh! Tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. Seu bem desse tudo que tenho, em troca do amor não falharia. Aleluia. Eu gostaria que você, marido, que está do lado da esposa, pudesse abraçá-la e orar com ela por um instante. Você que está do lado do seu filho, abraça o seu filho, ore com ele por um instante. Você que está do lado do pai, da mãe, ore com esta pessoa por um instante. Você que está do lado de alguém, respeitosamente, pode colocar a mão no seu ombro ou nas suas costas e orar junto. Fala com Deus agora, com esta pessoa, em nome de Jesus. Ora com esta pessoa, ora com teu irmão, ora com tua irmã. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Podei-vos assentar, que entrem os elementos da ceia, por favor. Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio
do céu, resgate e salvação encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste momento, Senhor, te apresentamos os elementos: o pão que representa o corpo moído de Jesus por nós, e o vinho, o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados e da condenação eterna. Que possamos, Senhor, receber vida de Ti neste momento, que possamos receber alegria, paz, saúde, prosperidade, que tudo aquilo que Tu tens para a nossa vida se efetive, seja liberado. Estamos renovando a nossa aliança contigo, crendo na nossa salvação e que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você orasse, pedisse perdão a Deus pelos seus pecados. E nada, absolutamente nada, pode te tirar da mesa do Senhor. Que você compreenda que este momento é um momento para os filhos. Vou repetir, que você compreenda que este momento é para os filhos. E que Deus, Ele te chama para se assentar com Ele e receber o que o céu tem para a tua vida. Que em nome de Jesus, haja liberação para a tua vida neste momento, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podei comer do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode beber do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina. Aleluia. Jesus, o plano perfeito. Aleluia. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia. Queridos, senta só um instantezinho mais. Estamos no encerramento do nosso culto. Entramos para o mês de dezembro, o último mês do ano de 2023.
E este mês para nós é um mês profético, porque nós acreditamos que é tão importante encerrar como começar. E estou falando de um ciclo mais na nossa vida. Precisamos sair do ciclo vicioso e entrar para o ciclo virtuoso. Precisamos entrar no descanso de Deus, na bênção de Deus, na vitória de Deus. Por essa razão, na nossa ceia, nós temos um momento muito especial, onde você pode separar o teu dízimo, a tua oferta e a tua semente. Uma oferta alçada, uma oferta especial e uma oferta de amor. Nós temos ouvido muitos testemunhos de irmãos queridos que têm recebido grandes milagres da parte de Deus. Nós não estamos aqui para barganhar, para fazer troca e nem comércio. Nós estamos aqui para pregoar o ano aceitável do Senhor. Estamos aqui como guardiões da sã doutrina. Como eu sempre digo para vocês, o púlpito não é um balcão de negócios, a Bíblia não é um produto e a igreja não é um público consumidor. Nós temos aqui filhos e filhas de Deus, pessoas gratas, que reconhecem aquilo que o Senhor tem feito, e por conta disso, são dizimistas, ofertantes, e cuidam da casa de Deus e a mantêm de portas abertas. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para fazer em nosso meio, mas depende muito da nossa entrega, da nossa doação e do nosso sacrifício. Eu gostaria que você entendesse a importância desse momento, da última oferta que fazemos como ceia normal. Na virada nós ceamos também, mas esta ceia é a nossa última ceia do ano. Então, é importante que você compreenda o que é que você está fazendo aqui, para quem é e como você vai fazer. Eu gostaria de pedir humildemente para o pastor Ney para ficar aqui, a Isis, sua esposa, também como pastora, o pastor Adailton também aqui junto com a sua esposa, a pastora Márcia também pode vir aqui, que nós vamos orar depois pelos dizimistas e pelos ofertantes, a Michele, o Daniel, a Janaína, enfim, quem mais da nossa liderança? O Everaldo, a Dirce. Aí vocês vão ficar aqui para orar pelas pessoas, tá bem? Os dizimistas e ofertantes, todos vocês que entregarem, vocês vão ficar aqui, e estes homens e mulheres de Deus vão estar orando e abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, se você está aí no meio, e de repente, olha, eu não pude dizimar, não pude ofertar, eu estou passando a pior fase da minha vida, eu estou quebrado, arrebentado, eu estou precisando de um milagre. Eu quero que você venha e fique aqui para receber uma oração destes irmãos. Então não fique no teu lugar não. Você que está aí, precisa de um milagre, ficam todos na frente, tá? Vocês que precisam de um milagre, vocês que precisam de uma bênção liberada, vocês que precisam de algo profético da parte do Senhor, eu gostaria que vocês viessem aqui para frente e recebessem a oração destes homens de Deus, destas mulheres de Deus, em nome de Jesus, amém? Não só na área financeira, econômica e material, talvez tenha alguma questão que você também precisa destravar na tua vida, eu não sei o que é, mas Deus sabe. Então eu gostaria que você saísse do teu lugar, que você viesse aqui para frente, para entender o propósito de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. E depois que vocês receberem essa oração, eu gostaria que vocês voltassem
para o assento de vocês, tá bom? Para a gente saber para quem ora e para quem já recebeu oração, tá bom? Mas você pode dizer para este homem de Deus, para esta mulher de Deus, né? O porquê que você quer a oração. O pastor e a pastora vai orar para esse pessoal aqui, tá bom? Aí o Daniel e a Michele ora por esse pessoal aqui. Pastora pode orar pelo pessoal aqui. O pastor e a pastora, o Everaldo e a Dirce, pelo pessoal aí, tá bom? Ainda não. Vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas sementes. Já entregaram? Então vamos levantar a mão comigo agora, que antes a gente vai fazer uma oração. Diga assim: que caia por terra nesta noite tudo aquilo que é maligno, toda seta e todo dardo atirado contra as nossas vidas, nossa casa, nosso lar, nossa família, nosso trabalho. Que o inimigo seja confundido, que possamos ver o teu poder se manifestando no nosso meio nesta noite. Que haja liberação em nosso meio, que possa destravar tudo aquilo que está travado, bloqueado, impedido, atravancado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem orar por eles agora. Corre, cala, babá, rachala. Pode orar, pode orar. Pode orar. Pode subir, irmão. Entregar em fé e continuar. Sei que não nos suscitar. Não importa a luta nem a dor.
Aleluia. Aleluia. Vamos ficar todos em pé. Obrigado, Senhor, pelo nosso culto de hoje, pela tua unção liberada neste lugar, pelo teu poder, pelo teu favor, pela tua graça. A ti, Senhor, todo louvor, honra e glória. Em nome de Jesus, cumpre o teu propósito, Senhor. Cumpre a tua vontade, Jesus. Aleluia. Levanta, Senhor, irmãos aqui abençoados, que possamos ver grandes coisas acontecendo, Senhor, em nosso meio. Traz um avivamento para este lugar, Jesus. Oh, requei calamanahachala, bassou, requei calamanaiasi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo: Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que recebemos nesta noite, pela mesa posta neste lugar. Queremos viver tudo aquilo que o céu tem preparado para as nossas vidas. Como diz a palavra, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Uma semana de vitória, de conquista, restituição, de muita graça para todos vocês. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão abençoados. Deus abençoe.